Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje eu vou dar uma mini aula para você que precisa elaborar uma apresentação em público. Eu tenho visto algumas pessoas que cometem pequenos deslizes na hora de apresentação e que muitas vezes é por falta de estudo, de planejamento ou falta de saber alguns elementos muito importantes na hora de se apresentar. Quando eu falo apresentação em público, pode ser uma pregação, no caso se você vai falar para sua igreja, pode ser uma apresentação em sala de aula, pode ser uma palestra, pode ser uma apresentação numa reunião no seu trabalho, enfim, qualquer coisa que você precise elaborar para apresentar um conteúdo a alguém. O primeiro é o que você vai falar e quanto tempo você tem para falar. Independente do lugar onde você esteja, você tem que saber qual assunto que vai ser falado. Não adianta você chegar lá e acabar enrolando todo mundo, falando qualquer coisa, sem saber o tema, sem saber o assunto. E o tempo é super importante, porque tem muita gente que acaba se empolgando por gostar do assunto, por achar algo bacana, ou ficar empolgado por causa do tipo de apresentação, que acaba fazendo algo muito longo, que acaba sendo cansativo, ou que nem chega a terminar, porque a pessoa do evento já dá uma dica, opa, corta isso aqui, tá muito longo, vamos terminar. Ou o contrário, às vezes você fica com tanto medo de falar demais que faz muito curto e aí acaba deixando a desejar para sua plateia, fica um clima chato, porque às vezes você tinha 30 minutos e falou 10, parece que você não domina o assunto, parece que você não tinha algo mais relevante para falar. Então sempre saiba o que você vai falar e quanto tempo você vai ter. O segundo passo é domine o assunto. E aí eu abro um parênteses. Se você não domina, estude até dominar. Não tem algo pior do que você ver uma apresentação e uma pessoa começar a te enrolar, falar aquilo que todo mundo já sabe, aquele tema básico que, na verdade, quem já foi lá já sabia, não precisava nem ter perdido tempo. Podia ficar em casa assistindo um programa, podia ler um livro a respeito, porque a apresentação saiu rasa, você não estudou o suficiente, ou às vezes não separou o tempo necessário para planejar, menosprezou a inteligência da sua audiência. Então é muito importante, gente, é imprescindível que você domine o assunto que vai ser falado. O terceiro passo é qual é o seu objetivo? O que você quer que a sua audiência aprenda? Não existe um discurso sem um objetivo. Todo mundo precisa saber qual é a intenção. É ensinar alguma coisa? É convencer alguém? É explanar um assunto a ponto de alguém criar uma opinião a respeito? O que você quer que eles saibam? Você quer simplesmente falar sobre o assunto para explanar, para eles é um assunto novo, é algo que está fazendo um zum, então as pessoas precisam aprender melhor sobre aquele tema? Então você tem que seguir por um lado. É algo mais opinativo, você quer mostrar o seu ponto de vista, você vai defender a sua opinião, então você tem que seguir por um outro caminho. O que não pode é simplesmente você achar que sabendo o tema, você vai falar qualquer coisa, senão a sua audiência fica perdida, ela fica assim, eu ouvi sobre o assunto, mas o que ele quis dizer? Porque quando a gente vai para um tipo de apresentação que a gente vai assistir, a gente espera receber alguma coisa, seja uma pregação, seja uma palestra, seja um discurso, seja a opinião, seja uma reunião no trabalho, seja o que for, as pessoas sempre vão esperar algo do seu discurso. E se essa expectativa não é preenchida, por mais palavras bonitas que você tenha usado, por melhor entonação que você tenha, não deu certo. Quarto passo, lembre sempre que a sua apresentação tem que ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se um desses 3 pontos faltarem, a sua audiência vai ficar perdida. Sempre comece falando brevemente sobre o que você vai dizer. Lembre de desenvolver a ponto do seu objetivo ser cumprido e conclua para fechar o raciocínio, para que as pessoas não fiquem assim, ele já acabou, ela já falou o que tinha que falar, posso levantar, bato palma, fica aquele climão no ar. Lembre sempre dessas 3 etapas. Quinto passo, sempre prepare o que você vai falar, a sua apresentação com menos tempo do que o que foi dado para você. Como eu falei para vocês, a gente tem que saber quanto tempo tem que falar, mas não é para estourar.
Não é, eu tenho 30 minutos, vou falar 30 minutos. Eu tenho 2 horas, eu vou falar por 2 horas. Não. Sempre conte com menos tempo. Porque às vezes o evento pode atrasar e você vai ter que falar um pouco menos. Às vezes pode acontecer algum imprevisto, algum problema. Se alguém vai falar antes de você e o palestrante não respeitou o tempo, pensa na sua audiência. Você vai ter que falar tudo que você estudou e a sua audiência fica lá sentada com o bumbum quadrado, cansada, só porque você quer falar? Não. Sempre pensa, tenho 1 hora, deixa eu falar uns 40 minutos, tenho 30 minutos, vou preparar então 20, 25 minutos, até porque pode surgir perguntas, podem surgir alguns questionamentos, pessoas dando opinião, pode ser também, dependendo da apresentação que você vai fazer, que as pessoas queiram interagir no meio da apresentação, isso também conta tempo, então sempre prepare pensando que caso sobre um tempo, as pessoas vão falar, poxa, falou tudo que tinha que falar, não pareceu que você não se preparou, entende? E se você tiver mais um tempinho, você deixou sobrar uns 15 minutos, você pode dar a oportunidade de alguém dar a opinião ou até mesmo que as pessoas vejam que você respeitou o tempo que elas tinham. 6º passo, pense anteriormente nos exemplos que você vai dar. Eu estou aqui partindo do princípio que você vai se preparar para falar, que é uma apresentação que já te pediram anteriormente, que você como uma pessoa organizada vai sentar, esquematizar. Então, se você tem que dar exemplos para tornar o assunto mais fácil, mais palpável, pense antes. Não deixe para a última hora. Quando a gente vai falar em público, às vezes pelo calor do momento, a gente lembra de outros exemplos, que não tem problema se forem melhores do que o que você já tinha pensado anteriormente. O problema que a gente tem em deixar para usar o exemplo que vem na nossa mente é que às vezes esse exemplo puxa um outro exemplo, que puxa um outro exemplo, e quando você vai ver, você saiu do assunto completamente. Ou então, a gente usa um exemplo que é inadequado, pode demonstrar algum preconceito, pode ser contra as políticas da organização onde você está falando, pode ser que seja cansativo, pode ser que fique enfadonho mesmo. Você já deu um exemplo, só que você lembrou de outro que era muito legal, a pessoa já viajou na maionese e ela perdeu a linha de raciocínio e ela não tá mais te acompanhando. Então, se você tem que falar piada, se você tem que falar algum exemplo, se você tem que citar algum texto, prepare antes, não deixe para impreviso. Próximo passo, ensaie antes, reveja sua apresentação. Eu, por exemplo, trabalho dando treinamentos. Então, na empresa em que eu trabalho no setor de recursos humanos, no departamento de treinamento, eu dou treinamento quase todos os dias, de diferentes assuntos. Às vezes, tem alguns assuntos que não vão mudar. Por exemplo, eu dou um treinamento de sistema. Aquilo ali vai ser sempre a mesma coisa. Enquanto não houver atualizações no sistema, eu não preciso recorrer a outros estudos. Aquele treinamento continua o mesmo. Mas às vezes eu dou treinamentos comportamentais, treinamentos com assuntos diversos de motivação. Então eu preciso estar pronta para poder apresentar para os colaboradores. Eu ensaio antes. Eu não tenho condições de levantar, ir para o auditório da empresa e ensaiar lá como se eu estivesse falando para as pessoas. Não, não é isso. Eu ensaio aqui, ó. Eu vou correndo os slides e aí no primeiro slide eu já imagino o que eu quero fazer. Sigo para o próximo, penso num link que vai juntar um slide para o outro, porque tem muita gente que fala solto, aí se empolga naquele primeiro slide, não lembra porque não estudou o suficiente a apresentação, e aí aperta o próximo slide e aí não tem muita ligação o primeiro assunto com o segundo, e o link fica fraco, a pessoa pensa, nossa, são 2 temas diferentes? Não, quando você ensaia, você sabe qual é o gancho que você vai puxar para o próximo slide ou para o próximo assunto, para que as pessoas sigam a linha de raciocínio. É muito feio quando a pessoa fica apresentando e aí ela corta, aperta. E agora vocês podem ver, as pessoas não precisam ler slide. O slide ele é um auxiliador. Então, a partir do momento que você usa ele como bengala, a apresentação fica fraca. Como eu já tinha falado antes, domine o assunto. Se você dominar o assunto, vai ficar muito mais fácil você programar a sua apresentação de forma que ela seja fluida e agradável para quem assiste. Uma parte muito importante. Pense anteriormente nos recursos que você vai precisar e teste. Se você vai precisar de data show, computador, caneta, papel, seja qual for o recurso que você vai usar,
veja se as canetas estão pegando, veja se você tem um número suficiente para as pessoas, veja se a tomada tá ok, se o aparelho tá ligando, se tá nivelado, se a tela tá limpa, se o flip chart que você ia usar tem papel o suficiente para o que você vai precisar, se precisa de folha sulfite, quantas folhas sulfite, onde elas vão estar, se já vai entregar para as pessoas quando elas entrarem, se você vai entregar na hora que passar a atividade. Sempre pense nos recursos que você vai usar, porque isso também demonstra organização. As pessoas percebem quando você fica perdido, quando você chega desesperado ligando e você fala, ai droga, não tá funcionando. Pode ser que não te falem, mas com certeza vão pensar, poxa, ela chegou junto comigo? Ela nem preparou o espaço? Como que é? E se você entra no auditório e as cadeiras estão todas bagunçadas e você deixou para entrar junto com os seus participantes achando que estava tudo certo? A gente nunca tem certeza que tudo vai dar certo, então sempre conte com imprevistos. Entre antes, veja se está limpo, veja se a disposição das cadeiras está do jeito que você gostaria. Dependendo da apresentação, pode ser que as cadeiras fiquem em U, pode ser que elas fiquem em círculo, pode ser que sejam enfileiradas, pode ser que você não use cadeiras, que vocês queiram que eles sentem no chão, que vai ser uma atividade em que eles vão precisar de espaço. Você tem que pensar em tudo. Pode ser até que aconteça algum imprevisto, que falte luz, que algum aparelho queime justo na hora que você estiver usando, mas esses imprevistos não fazem parte, não tem a ver com a sua falta de preparo. São imprevistos que podem acontecer por, sei lá, destino, falta de pagamento de conta, seja lá o que for, mas a sua parte você fez. E o último passo que eu quero falar para vocês, tomem nota, anotem aí e lembrem em todas as apresentações que vocês forem fazer. Seja objetivo, não seja prolixo. Um bom comunicador é diferente de um tagarelador. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós estamos aqui para falar sobre dicas para você apresentar bem, porque é muito importante que você se apresente bem, porque se apresentando bem, a sua plateia vai sair enriquecida e é muito importante que as pessoas que te ouvem saiam com conteúdo bacana, porque quando elas saem com conteúdo bacana, você se sente satisfeito. Então é muito importante que você prepare bem a sua apresentação, porque a apresentação boa garante a satisfação da sua plateia. Esse é um método que muita gente usa, às vezes quando está inseguro, não estudou bem o assunto, então acaba repetindo a mesma coisa. Às vezes é porque a pessoa está tentando lembrar o que ela ia falar, deu um branco, então ela fica repetindo aquilo até que a ideia siga. Ou seja, às vezes ela decorou, ela não domina o assunto, então ela decora algumas informações e essas informações podem sair da mente e a pessoa perdeu, né? Vocês repararam que nesse trechinho que eu falei foi basicamente a mesma coisa? É importante que você se prepare para que você dê uma boa apresentação. Então, gente, não é só porque você é uma pessoa simpática, não é só porque você fala bem, que você é desenvolto, que você é uma pessoa de boa presença, que você se apresentar bem em público. Nem sempre. Se você não seguir essas dicas que eu falei anteriormente, se você não preparar a sua apresentação, não importa a simpatia, vai dar com os burros na água, porque as pessoas vão se sentir enganadas e frustradas e o seu objetivo não vai ser cumprido. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa mini aula. É uma mini aula mesmo porque, na verdade, cada assunto desses pode ser aprofundado e tem outros temas ligados à apresentação que também poderiam ser citados, mas eu deixei aqui os que mais me incomodam em relação às últimas apresentações, pregações que eu tenho visto aí ultimamente. Então compartilhe esse vídeo porque eu acho tão legal, poucas pessoas têm acesso a essas informações. Também curta, porque você ajuda o Dica Pra Hoje a chegar mais longe. Deixa seu comentário aqui, qual foi a dica que você, de repente, não dava tanto cuidado e que agora você acha, vou prestar mais atenção nisso aqui. Se você quiser ver mais mini aulas aqui no canal, deixa aqui nos comentários também, de repente é um tema que eu posso explorar pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Dica Pra Hoje. Beijo e tchau, tchau!